Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 126 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, a intenção de hoje, o objetivo de hoje é a gente fazer uma retrospectiva de todos os casos que eu atendi em 2025, só que eu vou falar deles numa pegada geral, né? Ou seja, eu vou comentar os casos mais comuns em que as histórias, os problemas e os padrões se repetem. Porque muita gente sofre por amor do mesmo jeito e reage a tudo do mesmo jeito, né? O ser humano ele é bem padronizado, as histórias se repetem. Então isso torna o jogo não só previsível, como também reversível e controlável, até certo ponto. Então o objetivo de hoje, galera, é falar sobre esses casos, né, somados, né, na média são vários casos parecidos que vão se transformar como se fosse num só, de uma forma genérica, né, para que vocês reflitam sobre problemas universais que os casais e nós, seres humanos, enfrentamos todos os dias quando se trata de relacionamentos amorosos. Isso acontece desde o começo dos tempos e com isso, né, vocês vão poder retirar alguns aprendizados para vocês, tá? Porque eu garanto, gente, que vocês vão se identificar com muitos dos casos que eu vou falar aqui hoje e vão poder tirar lições valiosas. Bora nessa então, galera. Lembrando a vocês, né? Eu tô até conversando com um cliente esses dias e ele falou assim: Du, eu tô tão em dívida com você porque eu escuto seu podcast todo dia, eu escuto vários episódios, eu escutei quase todos, escuto até o final e até hoje não te segui no Spotify e nem avaliei o seu podcast. Então, se você também está nesse quadro de curtir aqui bastante, eu sei que, né, só de escutar já é uma grande atitude de vocês, mas é muito importante que vocês sigam também o podcast lá no Spotify ou na Amazon e deem 5 estrelas, tá? O algoritmo precisa dessa ação de vocês para entender, ok, esse podcast é realmente muito bom, tá? Então, por favor, avaliem e sigam. Eu tô também lá no TikTok, no Instagram, e é só clicar no link aqui da descrição ou procurar pelo @edu.baggio.psi de psicologia, tá bom? E muito bem, galera, e lembrando que também pela descrição desse episódio vocês podem comprar o meu e-book, que é o Guia Definitivo para Curar um Coração Partido. É um material super legal que vocês consomem numa tarde, assim, e tem várias dicas legais que vocês não encontram aqui no podcast. Vocês também podem fazer comentários ao longo desse episódio, com dúvidas, contar a história de vocês. Hoje eu já não consigo responder mais todos, porque nem sempre a notificação chega aqui pela ferramenta do Spotify, então se eu não te respondi não foi por maldade. E às vezes chega tanta coisa que eu não dou conta, tá? E também, todo episódio que eu faço aqui tem uma enquete, que geralmente, né, se relaciona com o tema do episódio e me ajuda a entender como que vocês estão recebendo as informações e como vocês estão se sentindo, tá? E se vocês quiserem contratar também a minha consultoria de relacionamentos, o link pro meu WhatsApp tá aqui na descrição desse episódio. Se vocês o encontrarem, é só me procurar no Instagram, mandar mensagem ou deixar um comentário aqui, a gente dá um jeito de se comunicar, tá bom? No fim, tudo leva a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. E uma coisa interessante, lá no Instagram na semana passada eu fiz 2 enquetes, né? A primeira enquete lá nos meus stories, eu perguntei se vocês ouviam os episódios, em que velocidade vocês escutam, se é uma vez ou se aceleram e tal, e a maioria não acelera, o que eu acho interessante. Porque minha preocupação é que às vezes eu coloco músicas, ou às vezes eu falo muito rápido, eu falo, será que as pessoas estão entendendo? Então, a maioria ouve na velocidade 1. E eu perguntei também, para minha surpresa, sobre eu usar músicas nos episódios, porque eu escuto vários podcasts que tem música. Eu acho legal quando tem um fundinho musical, ou quando tem um intervalo e vem uma musiquinha só pra gente dar uma relaxada. Mas 80% de vocês não gostam quando tem música, então não vou mais colocar, fiquei chateado. Mas não vou mais colocar porque eu entendo, é importante que vocês se sintam confortáveis. E alguns seguidores aqui comentaram comigo, tipo, pô, Edu, quando tem a música, sai um pouco do clima, interrompe, a gente tá querendo ali saber a resposta. Então a ideia era só dar um intervalo, dar uma respirada, mas se vocês não gostam, eu não vou colocar mais, tá? Hashtag chateado. E muito bem, gente, vamos lá. Lembrando que hoje a gente vai falar da psicologia
a favor dos relacionamentos, a gente vai falar sobre relacionamentos entre tapas e beijos, os controladores, os ciumentos, os ansiosos, os dependentes emocionais, os vingativos, os salvadores, os neurodivergentes, os limerentes, os casais que me procuram. Vocês vão conhecer vários cenários, não vou dizer histórias, mas cenários interessantes que vocês vão poder refletir sobre. Então, os casos mais graves ou mais delicados, que são os ansiosos, os ciumentos, os possessivos e os limerentes, vão ficar mais pro final, que são os mais importantes, então escutem até o fim, que vai valer a pena, tá bom? E vamos lá, começando então o nosso trabalho aqui. Né, o que acontece? Eu compilei esses casos todos em assuntos parecidos, porque eu gosto de falar, e a faculdade não gosta muito quando eu falo isso, mas psicologia para mim é uma ciência bem exata, porque o ser humano é bastante previsível. Tô dizendo ser humano neurotípico, ser humano típico, normal, padrão, sim, a gente usa a palavra normal na faculdade, tá? Então as pessoas, a imensa maioria da humanidade segue por padrões. Todo mundo tem um vício, seja em café, cigarro, álcool, Coca-Cola, chocolate. Todo mundo tem um coração partido, todo mundo tem um familiar chato, todo mundo tem o tio do pavê na ceia de Natal, todo mundo tem é a cirana da bailarina lá da música do Chico Buarque. Então, problema na família, quem que não tem? Então, a psicologia é uma ciência exata, ela já prevê esses cenários, a gente já sabe como eles funcionam. E o problema dos relacionamentos, eles se repetem, né? Não importa o quanto a gente avance na psicologia ou nas abordagens, e vai ser sempre assim. E por que esses problemas acontecem, né? Que eu recebo na minha consultoria? Em primeiro lugar, geralmente, em 90% dos casos, problemas de cultura. Então, cultura da vingança, cultura de achar que relacionamento é difícil e que tem que dar errado e que tem que ter joguinho e que tem que ter vingança e tem que ter cobrança e tudo bem brigar e tudo bem estar uma merda e briga é sinônimo de amor. Enfim, tem várias culturas, inclusive eu falo bastante disso no episódio 71, que é o problema da má cultura nos relacionamentos. Então a gente vive às vezes muito influenciado por novela, por cinema, achar que o príncipe encantado, a princesa encantada vai aparecer na esquina, né? Todo mundo acha que Tinder é uma bosta, que Bumble é uma bosta, que Happn é uma bosta, que todo homem assiste pornografia, que toda mulher é vagabunda. Então assim, essa cultura é muito perigosa. Então eu falo um pouquinho disso mais no episódio 71. Mas isso é o que leva geralmente os relacionamentos a darem errado. Uma cultura de relacionamentos fracassados e teimosos, né? Também tem a questão dos vínculos mal resolvidos. Então os vínculos os vínculos evitativo, ansioso, seguro, esses vínculos que não se resolvem, que balançam, né? É uma gangorra que vai para um lado e para o outro. Eles fazem diferença, tá? E se não forem bem resolvidos, você vai ter problemas, tá? O terceiro motivo seria excesso de expectativa, tá? Então as pessoas não amam umas às outras, elas amam a projeção da outra pessoa, e é um problema clássico que eu enfrento todo dia na minha consultoria, que é: mas eu queria que meu namorado fosse mais assim, eu queria que meu esposo fosse mais assado, porque a minha ficante não é assim, porque a minha ficante não é assado. Ok, né? Mas você tá amando ela por quem ela é ou por quem você quer que ela seja? Por quem eu quero que ela seja. Vai ser difícil, né? Então querer mudar o outro, namorar projetos de pessoas ao invés de namorar a pessoa como ela é sempre complicado. E por fim, o quarto motivo, que resume de uma forma bem leviana, seria a negatividade, né? Então, porque homem não presta, porque mulher é tudo igual, mulher é tudo ciumenta, mulher é tudo controladora, homem não termina relacionamento, homem é tudo biscate, então todo homem tá falando com 5 mulheres ao mesmo tempo. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Alguns fazem isso, mas não são todos. Então essa generalização negativa é foda. Tanto que no episódio 49 eu falo sobre isso, tá? Por que os homens não prestam. Eu explico um pouquinho do porquê que os homens não prestam, né? Então vamos começar. Gente, primeiro ponto, né? O primeiro tipo de casal que eu atendo muito, não necessariamente o casal, mas a pessoa em si, né? O cliente em si, é o que eu chamo de Entre Tapas e Beijos, né? Se vocês pegarem a música lá do Leandro Leonardo, vocês vão lembrar. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho e é loucura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Faço tudo pra ela e meu mundo sem ela também é vazio. Vai tomar no cu, que relacionamento merda. Só que vocês percebem a cultura? A gente escuta Leandro Leonardo, a gente escuta evidências dos Titãs de Choró, a gente escuta os grandes artistas, o sertanejo, papapá, pipipi, e a gente fica com essa cultura de que os relacionamentos têm que ser tóxicos, tem que ter ciúmes, e aí isso atrapalha, tá? Então quando eu tô diante de um cliente ou de um casal que vive entre tapas e beijos,
eles geralmente alegam, e eu trouxe esse verbo puta, não é alegrar. Ô, cara, como é que conjuga esse verbo? Alegam. Conjugação. Esqueci da conjugação da porra do verbo. Não é alegrar, é alegar. Alegar, Google, me ajuda, porra. Bom, não tá vindo aqui. Nossa, ele elegeu, enfim. As pessoas alegam, perdão, me perdi aqui, mas as pessoas alegam de alegar, talvez, que elas se amam. Não, mas eu amo ela, eu amo ele. Só que eles estão sempre em conflito e tem casais que eu começo a atender, às vezes eu atendo a pessoa individualmente e eu falo assim, Raido, porque a gente briga muito. A gente vai lá 1, 2, 3, 4 sessões e aí, como é que estão as coisas? A gente brigou mais ainda agora. Eu falei, pô, mas a gente tá aqui justamente pra sair dessa dinâmica. Mas eu não suporto esse cara. Pá. Então assim, geralmente as pessoas alegam que é amor, mas não é. Tá? É puro apego profundo. A pessoa ela confunde com amor porque ela precisa justificar aquele caos, esse tapas e beijos de uma forma que seja mais confortável. E como que a gente faz para deixar uma situação horrível mais confortável? A gente romantiza, a gente passa um perfume, a gente chama de amor o que não é amor, é apego. Porque quando tem amor, gente, não tem tanta violência. Tá? Não tem agressão, não tem discussão o tempo inteiro, não tem vingança, não tem inimizade. Ah, mas o amor é complicado. Complicado é, mas não precisa ser tóxico. Toxicidade é uma coisa, complicado é outra. Tem jogo de videogame que é complicado, agora um jogo de videogame que faça mal, que dê convulsão, é outra parada. Tem filmes que são complicados de assistir, difíceis de digerir, mas um filme que seja violento e traga uma cena que faça mal, né, ou ataque um determinado público, aí já é toxicidade. Então tudo tem limite, gente. Liberdade de expressão tem limite, né? Então, na maioria dos casos, entre tapas e beijos, eu recomendo a separação imediata, tá? A maioria dos casais eu separo, né? E eles de fato se separam espontaneamente depois de 3 ou 4 consultas, porque eles percebem que já não tem mais jeito, né? Ou simplesmente, às vezes acontece muito, eles pensarem, a gente é assim mesmo, a gente se odeia, a gente se ama, a gente resolve tudo na cama, e aí eu te mando tomar no cu, você me manda se fuder, eu enfio o dedo no teu cu, você enfia o dedo no meu olho, e a gente segue se amando e se entendendo, e é assim que a gente sabe amar. E aí eu digo a vocês, o que eu tenho a ver com isso? Por quê? Se o casal decidiu que vai viver entre tapas e beijos e tá feliz nesse caos, quem sou eu para julgar o coração alheio? Beleza, eu sempre falo pra eles, se vocês chegarem num acordo e tá todo mundo feliz ou minimamente satisfeito, vão. Eu recomendo a separação, mas não sou eu que tô aí, eu não sou vocês, não sou eu que tô sofrendo, não sou eu que estou amando, não sou eu que tenho apego. Então tem que respeitar isso também. Às vezes a pessoa quer ficar ali, perfeito, né? Tá tudo certo. Mas assim, alguns deles conseguem se resolver, tá? E aqui uma coisa curiosa, que eu sei que as mulheres não vão gostar de ouvir, mas quando um casal entre tapas e beijos dá certo, é geralmente porque o cara, o homem, o rapaz cede. Geralmente é mérito do cara. Sempre? Não. Mas na maioria das vezes é o cara que cede. Por que o cara vai ceder? Porque ele cansou do drama, ou ele cansou das discussões e quer só sossego. Tá? Ele fala, não aguento mais, ok, então ela que manda. O cara cede. Porque ele sabe que ele não vai vencer, ele não vai conseguir reverter o cenário, tá? Às vezes a mulher tá ali num estado de muita angústia e ela precisa daquela validação. E ela não vai conseguir ir para outro canto, mesmo com terapia, tá? Mas também tem mulheres que cedem, tá? Tem mulheres que cedem também. Então, dos dois lados, mas a maioria são os homens. Ou o cara cede por medo da solidão, né? Ele aceitou o drama, ele entendeu o drama do casal, dos dois, e vai ceder por solidão. Tá? Por medo da solidão, falar, não quero ficar sozinho, essa mulher é maravilhosa. Ou até também cedem porque eles querem fazer o correto, tipo, não, tadinho, ela sofreu na vida, tal, então ela tá esperneando bastante, então eu vou ceder, vou manter a relação, né, porque a mulher é bonita, porque a família já conhece, às vezes já tem filho envolvido, estão morando juntos, tem um monte de coisa conectada, e aí o cara fala, não, Edu, ok, eu vou ceder, eu vou fazer tudo que ela me pediu, né, senão minha família vai mexer o saco, não quero separar, né, foi uma grana o casamento, já tem filho, tem que pagar a escola, tem viagem pra Alemanha agendado, e temos que ir, beleza. Então, ok, e tá tudo bem, né? Eu não julgo a decisão, mesmo que ela pareça errada, sob o meu ponto de vista, tá? Mas tem limites até onde eu posso intervir, tá, gente? Então, também não posso exigir... E às vezes você tá realmente ali num relacionamento que você não consegue resolver, não consegue sair, tá tudo bem. Mas as pessoas me procuram pra sentir um pouquinho menos de mal-estar no meio daquele caos todo, né? O segundo tipo de casal que aparece muito são os controladores, ou melhor, as controladoras.
Geralmente, gente, o que chega a mim são casais ou indivíduos em que a mulher é muito controladora. Seja ela me procura pra dizer, puta, eu controlo pra caralho meu namorado, eu quero mudar meu namorado. Ou o cara me procura e fala assim, meu Deus, cara, minha mulher, minha esposa, minha namorada me controla, o que eu faço, né? Então esses controladores vêm de dois cenários. O primeiro pode ser a partir de ciumentos patológicos, tá? Que é o que eu falo no episódio 45, que é ciúmes não é prova de amor, e eu posso provar porque ciúmes não é prova de amor, mas os ciumentos patológicos, e cara, eu vi vários casos esse ano, não só comigo, mas também com outros profissionais com quem eu converso, e até TikTok, Instagram, eu vejo vídeos sobre isso, que é o quê? Colocar GPS no carro do outro, pedir a senha, e tem pessoas que fazem essa vista todo dia à noite, então chega aqui, amor, me dá seu celular, põe o dedinho ali pra desbloquear, né, eu tenho a senha, eu quero ver o seu Instagram, eu quero ver o seu WhatsApp, eu quero ler as conversas que você teve no seu trabalho, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, e a pessoa analisa tudo, e qualquer desvio é pau, é porrada. Como assim? Com quem você está falando aqui? Quem que é essa vagabunda? Quem que é esse vagabundo aqui? E as pessoas normalizam isso. Tá? Eu acho que a partir do momento que você invadiu a privacidade do outro e começou a checar celular, é a declaração, nada contra, pode fazer, fique à vontade, mas pra mim é a declaração de que a relação já deu merda. Se você tem que invadir o Instagram, já deu merda. Já deu merda. Vocês já perderam o controle. Porque o que acontece, né? A pessoa que é muito ciumenta, ela não está se sentindo segura. Então eu falo o seguinte: melhor do que você simplesmente querer controlar o seu parceiro ou parceira por causa dos seus ciúmes, que tal você ajustar os seus ciúmes? É que as pessoas não querem fazer terapia, porque na terapia você vai ter que cutucar em coisas que não são tão confortáveis, e nós somos uma sociedade dopaminérgica que é viciada em felicidade. A gente tem que estar bem o tempo inteiro. A gente não pode ficar mal, a gente não pode ficar triste, a gente não pode se chatear, a gente não pode ser frágil, a gente tem que ser forte o tempo inteiro. Isso é uma merda. Aí a pessoa não faz terapia porque não quer enfrentar o passado, não quer enfrentar suas dores e se resolver. Aí o que é mais fácil? Pedir pro outro mudar. Aí que o ciumento patológico controlador entra. Aí o outro tem que se moldar ao meu ciúmes, porque eu não vou ceder, eu não vou mudar. Isso é muito triste, porque é muito difícil você se ajustar ao ciúme de outra pessoa. É cansativo, exaustivo, não dá. É horrível você ter que chegar à noite em casa, ó, meu bem, tá aqui meu celular, ó, tá aqui minha roupa, pode tirar, não tem marca de batom, não tem perfuminho, não tem nada, não vou pro futebol domingo, não vou pra missa naquele dia, porque eu posso, entendeu? Você vive numa prisão. Se vocês acham que isso é amor, é um direito de vocês, pra mim não é, tá? E pra ciência também não. Então esses controladores agem por egoísmo e por neuroses, né? E geralmente, novamente aqui, estou falando a partir de uma estatística, né, do que eu recebo, geralmente são as mulheres, tá? Que são mais ciumentas. Então, e algumas dessas mulheres são muito ciumentas e muito controladoras, elas vão implicar com muita coisa. Então elas querem a casa toda do jeito delas. Então é o jeito que o cara lava a louça, é o jeito que o cara usa a pasta de dente, é o jeito que o cara limpa o banheiro. E cara, na boa, tiveram casais que eu peguei em que o cara realmente era um vagal, assim. O cara não fazia porra nenhuma. Eu falo assim, mano, mas você também não tá ajudando, né, cara? Você acha que o quê? Casou com a tua mãe? Que vai fazer tua comidinha, lavar tua cueca e limpar teu bumbum? Sai daí, né? Lógico que não fala desse jeito, mas às vezes dá vontade. Então, assim, às vezes eu dou uma peitada no cara. Só que tem vezes, gente, que o cara tá fazendo tudo que ele pode. O cara lava a louça, o cara faz tudo bonitinho, o cara faz comida, o cara leva a menina pro trabalho, o cara faz o escambau e nunca tá bom. Porque a menina não quer amar, ela quer ajustar o cara à sua própria expectativa, à sua própria idealização. E eu acho isso injusto. Eu não posso votar num candidato de direita esperando que ele haja como um candidato de esquerda e vice-versa. Eu não posso ligar um disco do Iron Maiden, que é uma banda de metal, né, pop, e esperar que vai sair samba da porra do disco. Então, você quer ouvir samba? Escute Noel Rosa, escute Cartola. Iron Maiden é heavy metal. E pronto. Né? Então, assim, então existe esse controle com rotina. Não, ele tem que fazer academia, ele tem que fazer academia junto comigo, ele tem que usar a roupa que eu escolhi para ele na academia, ele não pode olhar pro lado, ele não pode usar o celular dentro da academia. A educação dos nossos filhos vai ser do jeito que eu quero, porque esse cara não sabe nada sobre a vida. E elas anulam o cara e criticam o cara o tempo inteiro. E aí, quando eu tô nesse cenário, eu pergunto assim: porra, então por que você tá com ele? Se ele é tão errado assim. Mesmo que o cara esteja fazendo tudo certo, se você não concorda, aí a resposta é sempre: Edu, mas é que a gente casou e eu amo ele. Novamente, a alegação, né, elas alegam, ou eles alegam, que é por amor. E daí já não é mais amor, gente. É controle, é medo de ficar sozinho, é medo de perder. Então, como a pessoa não tem a coragem de sair desse relacionamento por dependência emocional, que a gente vai falar daqui a pouco, o que a pessoa faz? Vou mudar o outro. Aí quando o outro
encaixar-se na minha caixinha, aí eu sossego e não preciso mais ter medo do mundo, não preciso mais ter medo de entrar em aplicativo de relacionamento, não tenho mais medo de ter 32 anos, 39 anos, 29 anos, 51 anos e estar aí no mercado e todo mundo olhar pra mim e falar assim, ui, solteirão, ui, solteirona, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém tá do teu lado porque você não foi escolhido. E a sociedade é foda, isso é uma besteira porque as pessoas não sabem ser solteiras e não sabem buscar uma relação melhor. Então é melhor estar dentro de um cenário de guerra do que estar sozinho, o que é uma pena, né? Aí o que acontece? O cara começa a recuar, né? Porque ele está sendo cobrado, ele não consegue corresponder à expectativa, ou a garota também, às vezes acontece o contrário, como eu falei. Aí a intimidade acaba, não tem mais sexo, não tem mais intimidade, não tem mais presentinho, não tem mais aniversário de namoro, e simplesmente porque eles não se sentem amados. Aí o casal me procura e fala assim, onde que a gente errou? Eu falo, bastante. E tem casais que eu atendo ao longo de 8, 10 meses, um ano e meio. Tem casais que estão comigo há 3 anos, direto, já lógico, já melhoraram bastante e a gente faz a manutenção, né? E quanto aos ditadores, quando é com mulheres é mais delicado, porque elas não gostam muito quando eu falo, olha, você tá pegando pesado. Mas algumas me escutam e os caras também nem sempre me escutam também, mas alguns escutam e falam, olha, não dá pra brincar de ditador, você não pode ser imperador ou imperatriz dentro da porra do relacionamento, né? Vocês não são o centro do universo e vocês têm que ceder também. Alguns conseguem, outros não, mas esses casais geralmente seguem nessa dinâmica ou depois de 2, 3 meses terminam, aí me procuram, Edu, agora eu quero buscar um relacionamento saudável. Então, bora. Né? E aí eu levo para o próximo tema, que é a questão da dependência emocional, né? Que eu vou falar aqui brevemente, porque eu falo bastante disso nos episódios. Estou dando detalhes de coisas que eu ainda não falei, né? Então, a dependência emocional, ela envolve todos esses cenários e é meio que a corda comum que liga todos os casos que eu estou falando hoje. Então, o dependente emocional, quando ele não consegue se separar, é porque ele já está numa fase de autoanulação. Então a pessoa dependente emocional, eu falo bastante disso nos episódios aqui, ela, assim, nem sempre tem amor ali, né? Então o dependente emocional, ele depende às vezes até de um cenário em que é caótico. Tá, tem briga toda hora, tem discussão, a gente não faz programa juntos, a gente já não transa faz 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não tem intimidade, a gente não conversa, só chegar em casa, como é que foi seu dia, faz jantar, assiste ali um Netflix e vai dormir, dorme cada um virado pra parede, né? Por quê? Porque a dependência emocional, a negativa, né? Eu separo entre a positiva e a negativa, mas a negativa leva a pessoa a se anular completamente. Então, já não faço mais questão de me divertir, já não preciso mais ser feliz no amor, vou ser feliz então no grupo de WhatsApp, vou ser feliz assistindo a minha série, vou ser feliz lendo meu livrinho, na academia, com amigos, com o meu cachorro. Então, o dependente emocional, ele não consegue se livrar nem quando é ruim. Porque depende inclusive do ruim, porque dentro ali dos conflitos da relação, da falta de amor, da falta de carinho, da anulação, existem dinâmicas que são familiares, porque estavam na família ali também. Às vezes na sua família você teve um pai ausente, teve uma mãe que era cruel contigo, irmãos que faziam bullying, uma escola que te cobrava muito, uma sociedade que te anulou. E aí você se acostuma, você passa a entender que isso é amor. Quando um pai é ineficiente ou é abusivo, uma mãe que é ineficiente e abusiva, e aí você entende que isso é amor. Então quando você está nesse relacionamento em que esse amor exige uma autoanulação, você acha que você está em casa, mas você não está, né? E geralmente os dependentes emocionais são os clientes que ficam por mais tempo, às vezes por mais de 6 meses. Por quê? Porque eles começam a perceber, né? Nossa, Edu, olha só, isso aqui não é bom pra mim e eu lutei pra ter isso. Olha, agora eu percebi que ela ou ele me manipulam, ela ou ele me invalidam, ela ou ele me criticam e não me apoiam e querem me mudar o tempo inteiro e criticam o meu corpo e criticam a minha voz e fofocam sobre mim e não me dão atenção, não dizem que me amam, não tocam o meu corpo, né? Uma série de coisas. E aí aos pouquinhos a gente vai identificando. Aí eu pergunto questões relacionadas à infância, à adolescência, a parceiros antigos, e geralmente você percebe um grande padrão, especialmente com pessoas de mais de 30 anos. Você percebe que a pessoa a vida inteira teve vários relacionamentos todos idênticos. A gente fala assim, aqui não tá legal, mas você faz isso por causa disso. E cara, quando a pessoa entra realmente no ponto de virada, em que ela fala assim, caralho, Edu, entendi, eu sou dependente emocional e agora me sinto à vontade pra lutar contra isso. E quando a pessoa consegue, cara, eu compro até espumante. Sério, eu bebo sozinho, mas quando acaba a sessão eu
porra, consegui, cara. É muito satisfatório, é muito satisfatório. Então, as pessoas que têm realmente a coragem, o acesso, porque nem todo mundo consegue, tá, gente? E é um cara que você aqui se sinta mal de, nossa, eu sou dependente emocional e nunca consegui resolver, tá tudo bem. Não é pra todo mundo, não é todo mundo que consegue. E ser dependente emocional não é o fim da sua vida. Eu fui por muitos anos, e ainda só um pouquinho, tá? Pra algumas coisas eu não consigo. Tem amigos dos quais eu não consigo ficar longe. Eu tenho relações na minha vida com amigos, com colegas, que são relações que poderiam ser melhores, que eu também não consigo resolver. Então eu também me encaixo aqui. Tá? Eu só não me considero mais na UTI da dependência emocional negativa. Mas eu também sofro com isso, tá? Então não pense que o Edu é super resolvido e que vocês são um fracasso afetivo, tá? Não é bem por aí. E pra gente fechar esse primeiro bloco, que não vai ter musiquinha, né, no intervalo, vocês não querem, eu vou inventar algum outro som, só pra ter uma marcação, né? Os vingativos. Os vingativos, galera, são muito chatos de serem atendidos, no sentido de, não porque eu não goste, mas é porque é difícil de quebrar a resistência deles. Porque o vingativo é aquele que tomou um fora, ou que terminou uma relação, ou que, de certa forma, passou por uma situação em que restou muita mágoa e um sentimento de injustiça. Porque o vingativo, ele quer se vingar, porque rolou uma injustiça. É o Conde de Monte Cristo, no livro lá do Alexandre Dumas, né, o francês. Então, o vingativo, ele chega até mim muito irritado. Normal, ele tem que estar irritado mesmo, tá tudo certo, injustiça é foda. Mas às vezes a injustiça não existe, ou às vezes existe e não tem conserto. Tá? Nem sempre a justiça dos relacionamentos está ativa, né? Está operante. Então a pessoa chega pra mim e ela quer me convencer de que o ex-parceiro errou. E que magoou. Geralmente eu concordo que realmente às vezes são situações muito ruins, mas nem sempre a culpa é 100% do parceiro. Geralmente, aliás, nunca é 100% do outro, né? Geralmente é meio a meio. Mas tem vezes que eu percebo situações que foram realmente escrotas e dou razão pro cliente. Mas também não compensa ali no nosso trabalho de consultoria e de mentoria ficar ali, mas porra, vamos realmente dar uma lição nessa pessoa. E aí eles querem que eu organize uma vingança junto com eles. Isso eu não faço. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, gente. As pessoas sofrem de formas diferentes. E assim como um gosta de metal, o outro gosta de sertanejo universitário, um gosta de Victor Léo e o outro gosta de Chitãs de Choró, né? Puta, muito próximo. Victor Léo e gosta de, sei lá, de Claudinho Bochecha. Nossa, fui longe. Não vai rolar, você não vai convencer o outro, né? Eu acho que a vingança mais estúpida, acho que a vingança até é muito vazia, porque as pessoas me trazem o seguinte comentário: eu quero que ele ou ela sofram exatamente o que eu tô sentindo. Isso é impossível. E é impossível uma pessoa te amar da mesma forma que você te ama. Vai ser sempre diferente. Então tem pessoas que sofrem caladas, tem pessoas que sofrem indo pra balada, tem pessoas que sofrem entrando em aplicativos e saindo com 5 pessoas na semana, tem pessoas que se fecham, tem pessoas que juram nunca mais amar, tem pessoas que vão assistir novela, tem pessoas que vão tocar violão, tipo eu, tem pessoas que vão encher a cara, outras pessoas vão usar cocaína, depende muito. Então você querer que o outro sinta exatamente o que você sente, inclusive na hora da dor, é exigir demais. Então geralmente os vingativos eu busco neutralizar e falar assim, cara, a melhor vingança é viver bem. Se você quer mandar textão, beleza, só que a pessoa não vai escutar. Aí entra o processo de eu explicar pra ele que a vingança dele vai ser em vão porque a outra pessoa não vai escutar. E cara, toda vez que o cliente chega pra mim e fala assim, mandei o textão, eu pergunto, e aí, deu boa? Não. Lógico que não deu. Mas eu consegui uma conversa com ele, ou com ela, então vai lá, vai pra conversa. Na semana seguinte, e aí, como é que foi? Não rolou, Du. Eu falei, não vai rolar. Porque você quer convencer uma pessoa a sentir como você. Você quer sentar na frente do evangélico e provar pra ele que Deus não existe? Você vai perder seu tempo. E vice-versa, o ateu não vai se convencer de que Deus existe só porque o evangélico tá falando. Deixa ele ser evangélico. É um jeito dele. Deixa o cara ser ateu. É um jeito dele, dela. Foda-se. Então o vingativo, geralmente ele gera realmente essa resistência muito grande. E das duas, ou ele desiste da consultoria e vai fazer vingança dele feliz e saltitante, ou ele fala assim, tá bom, Edu, então me ensine a não me vingar. E geralmente eu consigo. Então vamos pro próximo bloco? Isso aí, gente, voltei, fui dar uma caminhada, tomei uma água, né, pausa pra aguinha. Quando o episódio entra aqui, eu entro em transe, eu não paro nem pra tomar água. E também dei uma alongada, gente,
dica do meu ortopedista e dica de um cara que já teve 5 hérnias de disco. Se vocês querem ter uma coluna decente, a cada 90 minutos, no máximo, 1 hora, levantem e vão dar uma voltinha. Estica as pernas, alonga a coluna, né? Tenta pôr a mão no chão, sabe aquele alongamento sempre que faz uma diferença. Meu ortopedista falou, o segredo não é manter a postura retinha o tempo inteiro, até porque isso é impossível. Você tá no sofá, você vai ficar tirado. Mas se você ficar menos tempo na mesma posição, é muito melhor. Então não fique o dia inteiro sentado, tá? Se movimentem, gente. O corpo é um só. A alma pode até ser infinita, mas o corpo é um só. E agora eu vou tomar água de novo. Ai, pronto. Então vamos lá. Agora a gente vai falar... não se esqueçam, tá? Eu falei do e-book, tem o link aqui na descrição desse episódio, tem um e-book super legal para vocês comprarem, que é sobre um guia definitivo, né, para superar términos, é um guia prático e é baratinho, vocês vão gostar. Deixem seus comentários sobre dúvidas, contem sua história por aqui, o que vocês perceberam e absorveram desse episódio. E tem também a enquete, tá? Nunca se esqueçam de preencher a enquete assim, de participar da enquete assim, eu sei o que vocês estão pensando. E se você quiser minha consultoria, o link do meu WhatsApp tá aqui na descrição desse episódio, tá bom? Vamos agora falar de um sujeito, de um tipo de amante, seja homem ou mulher, com o qual eu me identifico 100%, porque eu sou um desses. E foi difícil pra caralho de eu superar isso. Eu ainda me considero em recuperação e haja terapia pra resolver essa merda, tá? Que são nós, salvadores. Né? Eu sou um salvador em recuperação. Salvador, galera, é esse sujeitinho ou essa sujeitinha que dotadas e dotados de muita empatia, de muita inteligência, de muita compreensão, são pessoas pacientes, são pessoas inclusivas, são pessoas que foram muito rejeitadas, olha eu falando de mim, né? São pessoas que foram muito rejeitadas, que sofreram muito bullying, que sabem o que é sofrer e que não querem que os outros sofram e que percebem a dor do outro e sabem acolher, sabem conversar, sabem falar, ok, tá tudo bem, vem cá, eu vou cuidar de você. E gostam de cuidar, e gostam, enfim, somos salvadores, somos os Jesus Cristos das relações, né? Os milagrosos, os que acolhem tudo, dão a cara a tapa e tudo mais. Então, nós compreendemos muito bem nossos parceiros e parceiras, mesmo nos momentos de dor e de agressão. E ser assim, só vale a pena ser e somente ser a pessoa que você está tentando salvar. Tá fazendo um esforço também. Não adianta querer levar pra academia o cara que não cuida da saúde e tá cagando pra academia. Não adianta convencer o cara a ler mais. Não adianta convencer a menina a comer melhor, a fazer aquela pós-graduação que ela tanto sonha, mas não consegue fazer nem a matrícula. Então, assim, se a pessoa não demonstra... Acho que eu perdi meu discurso aqui, mas enfim, vou corrigir, tá? Me perdi. Mas se a pessoa não demonstra que quer ser salva, não vale a pena. Mas, se é uma pessoa que te conheceu, que você conheceu agora, e que tá assim, poxa, eu gostaria de me manter em forma, eu gostaria de ler mais, e pede recomendações de livro, tá ali tentando, vou começar a ler a partir de agora, vou começar a usar menos o celular, quero me aproximar mais dos meus amigos, quero ter mais tempo para lazer, quero trabalhar menos, quero me estressar menos. Aí beleza. Né? Mas mesmo assim, tome cuidado, porque algumas mudanças exigem muito tempo, tomam muito tempo, tipo assim, anos, às vezes décadas, e nem sempre a pessoa consegue. E tá tudo bem, né? Então, assim, já que os salvadores, né, eles compreendem muito, são acolhedores, são pacientes, estão dispostos a todos os esforços possíveis para salvar o parceiro, qual que é o resultado geralmente, né? Acaba rolando uma autoanulação quando esse parceiro se mostra incapaz de mudar. Tá? Então é o que eu sempre falo, né, gente? Tem 2 tipos de mudança. Tem a mudança lateral e a estrutural. Acabei de inventar isso, mas acho que funcionou. A lateral você precisa ir na missa todo domingo. A gente não pode tirar um domingo pra ir no parque, fazer algo diferente. Deus não vai te odiar por isso. A gente precisa assistir Fórmula 1 todo domingo, futebol todo domingo. Você precisa toda quarta-feira à noite ir pro inglês. Não pode faltar uma aula pra poder ir na minha apresentação de piano. Então, assim, essas coisas laterais, que como diz um amigão meu, se seu problema tá resolvido, que nem coisas que eu acho simples e que eu aprendi até a gostar. Tipo, uma vez uma namorada minha pediu, eu gosto de mensagem de bom dia. Eu achava isso meio sacal. Beleza, acordava, bom dia, como é que você tá? Dormiu bem?
Beleza. E respondi o bom dia dela também. Hoje eu gosto, é uma coisa que eu aprendi a fazer também. Então, são mudanças laterais. Quais são as mudanças estruturais que tem sempre dar certo? Eu quero que essa pessoa mude de opinião política, mude de opinião religiosa, mude os hábitos alimentares todos, quero que essa pessoa seja mais organizada. E tem certas coisas que são da pessoa. São estruturais, se a pessoa mudar isso, ela perde identidade. Então, querer salvar a estrutura de uma pessoa que não quer fazer terapia, que não quer buscar ajuda e que não acha que aquilo é um problema, só você que tá achando, fodeu, tá? Então, aí o que acontece? O salvador, como ele é firme, ele é paciente, ele se autoanula. Então, ele deixa de viver a vida dele pra acolher a do outro. Mesmo que isso custe a paz dele. Porque ele acha que quanto mais ele se doa, mais ele ama. Quanto mais ele se doa, mais ele mostra o valor dele como pessoa. E, geralmente o salvador ele tem uma autoestima meio abalada. Eu sei porque eu já fui, né? Bastante salvador, então ele acha que se ele não fizer isso, ele não acolher, ninguém mais vai querer. Ele tem aquela obrigação divina, moral, política, social e cultural de salvar outra pessoa, que é uma besteira, tá? E aí o que acontece? A relação fica desequilibrada. E por quê? Porque o problema nasce na seguinte afirmativa: quando aquele a ser salvo, a pessoa com um problema, com a distorção, com a incompatibilidade, com a inconveniência, chega e fala assim: mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou difícil e você vai ter que me aguentar porque eu nasci desse jeito, você já sabia como é que eu era. Ok, mas essa pessoa que te fala isso, que é difícil mesmo, você vai ter que aguentar, é uma pessoa que vai continuar precisando que você seja estável, que você seja compreensível, disponível, cuidadoso o tempo inteiro. Ou seja, você tem que ser perfeito e nunca pode errar, mas ela ou ele vão errar à vontade. E aí, esse vínculo, esse pacto amoroso se torna desigual. Porque as pessoas que operam nessa lógica, eu sou difícil e me aguenta, elas não fracassam nos vínculos porque ninguém entende. Elas entendem porque ninguém é capaz. É porque isso é desigual. Você não pode ficar numa relação em que o outro te fala na lata: eu vou errar, eu vou ser ciumento, eu vou ser possessivo, eu vou sabotar a relação porque eu sou assim, eu sou difícil, eu sou traumatizado, você vai ter que me aguentar. Tá, e os meus traumas? Os seus traumas não importam, os meus traumas são muito maiores que os seus. Aí entra nessa competição de traumas negativos, de traumas e negatividades, porque não existe trauma positivo, né? De traumas e negatividades em que o problemático, digamos assim, a pessoa com o problema vai exigir de você toda a calma e paciência do mundo, porque você é um salvador e você vai entregar isso, enquanto que se você cometer qualquer deslize, você é cruel. Então o salvador ele se fode, porque no primeiro erro ele perde toda a compostura dele. Então assim, vocês não tem que salvar ninguém. Você tem que salvar quem quer ser salvo. Se o cara é um alcoolista e quer ajuda, você ajuda. Se a garota é viciada em celular e quer sair desse ciclo, você ajuda. Se ela não quer, aí quem tem que se ajudar é você e sair dessa relação ou pensar melhor e ver uma outra dinâmica. Tá? Isso nos leva a um ponto um pouco mais delicado, que eu vou ser bastante cuidadoso aqui, que envolve os neurodivergentes. O que são os neurodivergentes? São pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade, de humor. Por exemplo, os TDAH, as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem o TDA e tem o TDAH. Nem todo TDA é TDAH, tá? Que é a hiperatividade, que é o inquieto. Neurodivergentes também incluem autistas, bipolares, borderline, tá? E qual que é o detalhe? Geralmente os salvadores, eles se relacionam com pessoas neurodivergentes, porque essas pessoas precisam realmente de um cuidado extra. Só que isso não envolve tanto o relacionamento amoroso. E não dá pra você, como salvador, tentar ser o psicólogo da pessoa. Tá? Eu sei que eu já estive nessa posição mais de uma vez. Eu sempre fui salvador. Então, tudo tem limite. E também não é seu papel salvar as pessoas. Então, uma pessoa com TDAH ela precisa de um bom médico, um bom neurologista, um bom psiquiatra, um bom psicólogo e terapia e ali acompanhamento, exercício físico, se conhecer, enfim. O autista, a mesma coisa, o bipolar, a mesma coisa, o borderline, a mesma coisa. Nenhuma dessas condições tem cura, mas tem tratamento. E são quadros que não são previsíveis. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha vida na faculdade é que cada autista tem a sua particularidade, cada TDAH tem a sua particularidade. Então é muito comum que alguns clientes cheguem para mim e falem assim: minha namorada é bipolar, minha namorada é borderline, ou eu tenho TDAH, eu sou autista, eu sou bipolar, e tá aqui o meu diagnóstico e é assim que eu sou, e nem sempre bate, sabe? Não adianta você jogar no Google o que é borderline, achar que o seu namorado vai agir exatamente daquele jeito, porque cada pessoa tem os seus próprios sintomas e manifestações. Então são quadros que não são previsíveis e que têm um tratamento específico e particular.
Tá? Então é sempre complicado quando os casais chegam nesse estado, só que quando eles chegam até mim, já está muito tarde. Tá? E a maioria das pessoas que me procuram tarde demais. Porque, né, porque adianta, e quando já não aguenta mais, vem, o relacionamento já está morto. Então teve um caso que eu atendi esse ano em que a garota me procurou, né? Falou, olha, né, eu conheci um cara que é borderline, e eles estavam há 3 semanas juntos. Ela já estava cansada, porque o cara era realmente muito irritado. E diagnosticado, tudo certinho, medicado, mas não rolou. 2 semanas depois ela me procurou e falou, Du, terminei, agora quero, né, poder me organizar, me ajuda. A gente ficou mais umas 2, 3 conversas e aí foi. Então ela percebeu cedo. E não é o borderline, o autista, o TDAH não são pessoas ruins. Imagina, na minha sala tem vários. E eu me dou bem com todos eles. Então, assim, às vezes eu escuto de pessoas, mas não dá pra namorar o bipolar, o TDAH é um saco. Depende. Tem bipolares que são geniais, são incríveis de conviver, você nem percebe. Às vezes a pessoa sabe e nem fala e não vai fazer a menor diferença. E tem outros que vão te enlouquecer e tá tudo bem. Sabe, cada caso é um caso, assim como também tem pessoas neurotípicas, são as pessoas que não têm esses transtornos, que também são um pé no saco. Eu, como neurótico, já irritei muita gente. Né? Se vocês querem saber o que é neurose, psicose e perversão, escutem o episódio 125, lá eu explico tudo, tá? Não vou me alongar aqui. Então, quando existe um relacionamento com um neurodivergente, não é porque é impossível que exista um casal ali, é porque já é tarde demais. Já rolaram surtos, já rolaram crises, já tem narrativas ilusórias, a pessoa jura por A mais B que está sendo traída, sendo que não aconteceu nada, e aí a relação fica desigual. Né? E de novo, né, a pessoa acaba uma hora e fala, olha, eu tenho esse diagnóstico, eu sou assim, eu preciso de acolhimento integral porque eu vou ser difícil. Só que não cabe ao outro ser um psicólogo no relacionamento, cabe ao outro compreender, e aí você vai ter que ensinar a pessoa ali a lidar contigo. Quando estiver em crise, faça isso. Quando eu estiver deprimida, quando eu estiver em hiperfoco, quando eu estiver falando muita coisa desconecta, a gente pode falar com o meu psicólogo, para tentar tirar aquilo do campo do relacionamento e colocar num campo médico. Esse é o importante, é saber fazer esse movimento. Olha, ela ou ele está em surto, está em crise, está em hiperfoco, está deprimido, está eufórico, está irritado, está sentindo injustiçado, e eu fui até onde eu pude, mas eu já sei que o discurso ali não está batendo. Aí procurem uma terapia, falem com o psicólogo, mas não descontem um no outro. Né? Porque é aquela história, gente, trauma todo mundo tem, dificuldades na vida todo mundo tem. E não é só porque você não tem um diagnóstico que você também vai saber lidar ou tem que lidar com a pessoa que tem. Não é sua responsabilidade, tem que acolher, mas não dá pra simplesmente, né, querer salvar a pessoa. E aí, né, um problema clássico que acontece aqui é que nem todo neurodivergente quer ajuda e procura ajuda. Então alguns até sabem ou começaram o processo, mas não terminaram o diagnóstico e não querem ajuda por N motivos. Tem gente que não quer, ok, aí não tem o que fazer, né? Seguindo aqui, nós vamos para os ansiosos, né? Os ansiosos foi um quadro que eu atendi bastante, atendi muitos clientes, muitos, tanto homens quanto mulheres. Gente, a ansiedade não escolhe gênero, tá? Aliás, nenhum problema aqui escolhe gênero. Às vezes é mais comum num caso, no outro, homens traem mais, mulheres são geralmente um pouco mais exigentes e tal, mas perfeito. A gente já sabe que o Brasil é assim, né? Que o mundo é assim. Deixa eu tomar água. Pausa pra aguinha, se não sei se ficam chateados comigo. Virou aqui o nosso bordão, nosso refrão. Então, os ansiosos, gente, compõem, cara, 90% de quem eu atendo. Se eu falo 90%, é porque é o que eu falo, é padronizado. As pessoas vêm com os mesmos... Até porque no meu vídeo eu falo bastante sobre isso, então faz sentido, né? Aqui no podcast também. Então, os ansiosos, gente, eles são, ao mesmo tempo, os melhores e os piores parceiros do mundo, tá? Por que eu sempre defendo os ansiosos? Porque eles sabem ser românticos. Eu sei porque eu sou um. Os ansiosos sabem ser românticos, são presentes, são dedicados, vão cuidar de você, gostam de diálogo, gostam de intimidade, gostam de sexo, a maioria, gostam de beijo na boca, gostam de intimidade, gostam de programas, gostam de viajar, gostam de conhecer o outro. O ansioso é maravilhoso. O problema é quando essa ansiedade se transforma em controle ou numa intensidade tão fora do
de medida, que aí a gente cai no que a gente chama de emocionado, que é o episódio 64 aqui do podcast. Relacionamento é coisa séria. Então, se você é intenso demais, já começou a mandar textão, ser agressivo, ser agressiva, e cobra demais, e tá ali surtando, e tá esperando mensagem a cada 5 minutos, e fica checando e dando F5 no WhatsApp web o tempo inteiro pra ver se chega a mensagem, se a mensagem demora, você sai do controle, fudeu. Isso aí já é uma ansiedade ruim, tá? Isso não é amor, isso é desregulação, e dá pra se regular. Então, se você entra no campo do emocionado, emocionada, removeu do Instagram, ficou putal, tal, já deu merda, tá? Então, ou bloqueou no WhatsApp, essas coisas assim, sabe? Então, os ansiosos são frequentemente impulsivos e se arrependem. E eles criam narrativas próprias quando não são correspondidos, porque a expectativa é tão grande, a pessoa está com tanta serotonina, dopamina e cortisol que, cara... Então, se a mensagem demorou, tá me traindo. Porque ele já não gosta mais de mim. Ontem o boa noite foi boa noite com 3 emojis de coraçãozinho. Hoje o boa noite só teve um coraçãozinho, essa pessoa tá me amando menos. Aí você manda um boa noite com 5 coraçõezinhos, a pessoa só vai lá e curte a tua mensagem ao invés de mandar 5 coraçãozinho. Ansioso pira com isso, tá? Pira. Então, é muito delicado esse tipo de coisa, porque eles criam narrativas e nem sempre elas estão corretas, mas eles juram que estão. Então, se é o seu caso, busque terapia, busque autoconhecimento, porque o problema está em você. Ansiedade demais afasta parceiros. E não tem conversa, tá? Aí todo ansioso que me ouve fala assim, vai tomar no meio do seu cu, Edu, tomar no cu, filha da puta. Você fica aí falando mal de nós, os ansiosos, sendo que você também é um ansioso. E os evitativos, hein? E os evitativos? Você nunca fala dos evitativos, falo bastante. Só que a questão é, gente, os evitativos evitam. Então os evitativos raramente buscam terapia, porque na cabeça deles não tem nada de errado. Quem sofre por amor é o ansioso. O evitativo também sofre, só que sofre de uma forma diferente. Deixa eu corrigir até minha frase. Olha que o evitativo não sofra. É que o evitativo é aquele carinha que chegou na beira da piscina e só molhou os pezinhos. Pra ele, uma toalha já enxuga os 2 pés e tá tudo certo. Já o ansioso, ele mergulha de cabeça e fica meia hora na piscina e sai encharcado. Ele precisa de uma toalha, precisa tomar banho de tanto cloro que tem no corpo e no cabelo. Então, o ansioso, não é que ele sofre mais, é que ele se envolve muito mais. Ele sabe amar muito bem, só que às vezes ele sai do ponto. O evitativo não sabe amar. Eu sempre falo para os meus clientes que sofrem com os evitativos. O foda do evitativo é que ele sequer atinge um ponto de relacionamento. Ele nem entra. É o cara que assiste 10 minutos do filme e para de assistir. Ele não sabe que o Titanic afunda no final. Ele não sabe que no final do Senhor dos Anéis o anel é destruído pelo Gollum. Não sabe. Porque ele nem foi. Então por que ele vai buscar terapia se ele sequer atingiu um ponto em que vai ter um problema para ele? E quando tem, o evitativo, ele me procura mais para tentar, assim, deu errado, como é que eu posso melhorar? Né? Será que eu posso ser um pouco mais romântico? Ele quer uma dica ou duas, e é isso. Então, eu não tenho como reverter uma pessoa que não busca consultoria, não tem como. Então, os evitativos vão ficar lá, e os ansiosos vão pirar o cabeção, tá? O próximo caso, os limerentes, que é o episódio 48. Como eu falo bastante disso aqui, eu deixei por último para ser mais breve, mas ainda assim é importante, tá? A limerência, né, para quem não se lembra ou não sabe, é um estado de obsessão afetiva intensa em que a pessoa fica hiperfocada no outro, idealiza essa relação e passa a depender de sinais mínimos de, digamos assim, uma certa reciprocidade para regular seu humor e autoestima. Então a pessoa não consegue tocar o dia enquanto não chegar a mensagem de bom dia, a pessoa não consegue tocar o dia enquanto não vier uma mensagem romântica, ou se a pessoa foi embora, saiu de casa para trabalhar, deu um beijo no rosto ao invés de um selinho na boca, opa, já não me ama mais. Então o limerente, ele precisa de muita reciprocidade, só que ele está hiperfocado e obcecado por uma pessoa que geralmente não ama mais ele. Então o limerente, ele inventa uma paixão obsessiva que não tem nada a ver com a pessoa. Então ele idealiza e ele vai para um ponto em que vira uma obsessão, a pessoa não consegue parar de pensar na outra, e aí geralmente tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de comer, tem dificuldade de dormir, enfim, é uma bosta, é uma prisão. É quando você tá na fossa mesmo, né? O limerente é o que tá na fossa. É justamente a limerência, que está no episódio 48, que cria dependência emocional. Só que nem todo dependente emocional é limerente, tá? Porque o limerente, ele adora o parceiro.
Ele coloca o parceiro lá em cima. Ele é uma autoridade, é um deus, uma deusa grega. É uma pessoa extraordinária e perfeita para o limerente. Já o dependente emocional, ele pode até ser limerente, mas geralmente o dependente emocional, ele nem sempre ama. Às vezes ele nem gosta da pessoa, mas está ali pela familiaridade, pela carência, como eu falei no começo desse episódio. Então, nem sempre o limerente é dependente emocional. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ele vai ficar ali só pelo medo da solidão, tá? E o limerente, ele é tão obsessivo que ele, cara, qualquer sinal ele quer transformar em romance e ele persegue a pessoa às vezes por anos, tá? É muito triste quando acontece. E muito bem, o atendimento aos casais, tá? Agora falando especificamente quando eu atendo casais. Eu prefiro geralmente atender sozinho, porque quando eu entro em casal, não que eu não goste de fazer, que eu não faço, eu faço, mas geralmente no começo, um dos dois fica quieto, ou o cara ou a mulher ficam em completo silêncio, porque estão contrariados e não queriam estar ali, ou simplesmente a conversa não avança porque um não quer falar mal do outro na frente do outro, a gente tem que separar. Fala, não, vou conversar só com você hoje, só com ele amanhã, pra entender o seu lado, entender o dele, vocês poderem fofocar à vontade sem que o outro fique ali censurando, né? Então, o que é o caso mais clássico que eu atendo com casais? Ansiosos e evitativos. É por isso que eu deixei aqui pro final, porque encaixa com o que eu acabei de falar. E o evitativo quer afeto, mas se assusta quando consegue afeto. O evitativo tem muito medo de perder a autonomia. Por isso que ele evita a relação. Ele gosta da independência dele, ele gosta de tá na dele. Então, quando chega alguém que é um pouco ansioso, ele teme perder essa autonomia. Aí ele se afasta. Tá? E é um mecanismo difícil de resolver. Dá pra resolver? Dá, mas é difícil. O ansioso é o contrário, ele quer afeto e ele fica feliz quando consegue afeto. Enquanto o evitativo se assusta com a perda de autonomia, o ansioso não se importa de fundir, de ter uma fusão com o outro. O ansioso, ele quer a parceria, ele quer se colar ao outro e se tornar uma coisa só, né? We are one. É isso que o ansioso quer. Ele está muito bem, né? E aí o evitativo e o ansioso não se dão bem porque o ansioso quer mais intimidade, então às vezes eu preciso ajustar e às vezes eu consigo consertar uns casais evitativo e ansioso com a simples fórmula. O ansioso tem que desacelerar um pouco e o evitativo tem que acelerar bastante, né? Ou também eu atendo casos de ansiosos com ansiosos, que é quando a relação vira inimizade e guerra e dois ansiosos muito intensos juntos saem no tapa, tá? É entre tapas e beijos, geralmente são dois ansiosos. E é comum terem brigas diárias e perigosas, não raro com violência física. E também ansiosos podem ser também ciumentos e controladores. Eu preciso de um trabalho de formiguinha, porque geralmente no começo do atendimento de casal, cada um do casal quer me convencer de que o outro tá errado e quer que eu fale pro outro que o outro tá errado. Ah, o Edu vai te falar. Eu não faço nada disso, eu não sou fofoqueiro. A não ser que a coisa seja muito explícita, tipo assim, bro, você traiu. Vocês tinham uma relação monogâmica, vocês são casados, vocês têm um acordo de monogamia e você traiu. Bro, você errou. Ah, mas você tá errado. É isso, então vamos a partir disso trabalhar. Vai ficar aqui, mas eu não tinha sexo, eu não estava sendo bem tratado, tudo bem. Você podia estar, a relação podia estar uma merda. Converse sobre, separe, procure outras pessoas. Mas traição, quando o acordo é monogamia, é sacanagem. Eu falo. Mas geralmente são outras coisas. Fala pra ele que a louça dele não tá bem lavada. Fala pra ela que quando a gente transa ela não gosta de fazer tal coisa, eu fico chateado. Mano, vamos com calma. Você perguntou se ela quer fazer isso? Vamos com calma. Então, assim, isso é um ponto. Pra gente fechar aqui, são duas questões, são bem rápidas, que é um clássico terapia de casal versão UTI, e geralmente quando as pessoas me procuram, e aqui fica uma mensagem final pra vocês, tá, gente? Não adianta me procurar quando a coisa tá muito... Quer dizer, adianta, mas não adianta me procurar quando tá muito tarde, achando que vai rolar milagre, porque eu não sou Jesus Cristo pra fazer milagre, gente. Tem muitos que chegam em mim no estado já muito de UTI, né, de unidade de tratamento intensivo, a coisa já tá feia, não tem mais salvação. Tá? Aí separa, a gente vai trabalhar com os cacos do que restou do relacionamento. Mas geralmente as pessoas me procuram tarde demais. As pessoas vão tarde demais para terapia, as pessoas vão tarde demais pedir uma promoção, as pessoas amam tarde demais, ligam tarde demais, se arrependem tarde demais, são impulsivas na hora errada. Então, quando é tarde demais, a coisa geralmente não tem mais conserto. Tá? Então, haja sempre cedo demais. Tá?
E pra gente fechar aqui então, é o pensamento que eu escuto muito, que é ele ou ela tem que fazer terapia. Não, Edu, mas meu namorado tem que fazer terapia. Não, mas a minha namorada tem que fazer terapia. E geralmente quem manda o outro fazer terapia é quem precisa realmente fazer terapia, né? Se você manda alguém fazer terapia, quem precisa de terapia é você, pra ficar bem claro, tá? Só lembrando, gente, terapia não é garantia de melhora do parceiro, não funciona desse jeito. Terapia não é ferramenta de salvamento de relação, tá? Tem terapia que funciona, tem terapia que não funciona. Terapia não é pra todo mundo, não é garantia de bosta nenhuma e pode demorar pra fazer efeito. Às vezes eu falo muito disso, tem muitos homens que me procuram e falam, minha esposa falou que se eu não fizer consultoria com você, tem que ser o Edu Baggio, ela vai separar de mim. Falo, pô, primeiro que isso é uma pressão que não é legal. Vamos lá. No fim a gente descobre que o problema nem é a menina, é que o cara tem alguma insegurança com o corpo dele, tem alguma insegurança emocional, tem algum trauma, ele nunca conseguiu falar. E às vezes, quando ele chega nesse trauma comigo, ele foge, porque ele não consegue encarar aquilo. Então, fala assim, eu só vou namorar com você se você fizer terapia. Isso é cruel. É uma exigência muito canalha. Ok, pode ser que melhore. Mas a minha amiga fez terapia e melhorou. Meu amigo foi pra terapia e salvou a relação dele. Ok, mas não é com todo mundo. Agora, botar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, ou você faz terapia ou você sai comigo, é ultimato. Ou você para de ficar comigo, é ultimato. Não acho que funcione, tá? Então, ir pra terapia por obrigação não funciona. Ir com promessa de melhoria é ridículo, porque isso não tá garantido. Ou é só pra segurar, eu tô aqui porque eu sei que se eu não fizer terapia, meu namorado termina comigo. E eu sempre recebo mensagem depois que o cara manda assim, amor, você vai fazer terapia. Daí a menina fala assim no WhatsApp, agora sim, agora eu confio em você. Meu, a pessoa começou a fazer terapia faz um mês. Eu faço terapia desde os 9 anos de idade, tem um monte de coisa em mim que ainda não resolveu. Então não é assim. Ok, eu acho que é importante fazer terapia, eu acho que sim. Mas acima disso, um compromisso de que vai haver uma compatibilidade. Que às vezes nem precisa de terapia, às vezes ali um ajuste simples. Pô, seja mais paciente. Pô, para de pressionar aqui. Não precisa nem de terapia. É um ajuste aqui a colar, já resolve. Já resolve. Então quer dizer que não adianta fazer terapia para resolver um relacionamento? Lógico que não. Tô dizendo que não dá para ser um ultimato. Mas muitas vezes ajuda a parar um caralho. É por isso que eu tô aqui. Senão eu não faria consultoria, não faria podcast, não faria vídeo, não faria porra nenhuma, né? Então parem de usar a terapia como ferramenta de ameaça. Se o cara ou a pessoa quer fazer, ótimo. Se não quiser também, paciência. E não é só porque a pessoa vai fazer terapia que a relação de vocês vai melhorar milagrosamente. Falei bastante hoje, hein? Puta que pariu. Então, gente, quero fechar aqui agradecendo a você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, dá um oi. Você fala, Edu, cheguei no final. Eu sempre fico feliz. E, porra, cara, eu sempre gosto de agradecer. Se você chegou até aqui, você é sensacional, sabe? Você mora no meu coração e você tá fazendo um puta trabalho positivo pra melhorar como pessoa. Você merece amor, você merece carinho, você merece sexo gostoso, você merece ser chupado ou chupada, você merece presente no seu aniversário, você merece cafuné, você merece que levem Coca-Cola pra você no meio do filme, que façam pipoca com manteiga, você merece todo o amor do mundo. Porque se você chegou até o final aqui pra escutar e melhorar como pessoa, porra, você faz parte de menos de 1% da população. Tem mais gente que fala inglês no Brasil do que você que chegou até o final desse episódio aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Realmente, a presença de vocês até o final aqui faz isso tudo valer a pena, tá bom? Beijos e até semana que vem. Entre tapas e